Olá pessoal, Renato Portela aqui mais uma vez. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante dentro da pré-impressão, que é o gerenciamento de cores. Bora pro vídeo. Gerenciamento de cores na pré-impressão é o processo de controlar e padronizar a reprodução das cores em todo o fluxo de trabalho de uma pré-impressão. O objetivo é garantir que as cores sejam representadas da maneira mais fiel possível. A gente pode usar também como elementos, do gerenciamento de cores a percepção visual, perfis de cores, calibração de monitores e impressoras e um fluxo de trabalho com gerenciamento de cores. Os benefícios do gerenciamento de cores vai estar ligado diretamente com a qualidade profissional na reprodução precisa e consistente das cores em diversos tipos de mídia, na eficiência e na economia, em redução de erros e custos desnecessários, na comunicação melhor com clientes e fornecedores e na satisfação do cliente em ver resultados profissionais e de alta qualidade. E o contrário de gerenciamento de cores é você esperar por um resultado de alta qualidade e receber um produto sem nenhuma qualidade. Agora eu vou mostrar na prática, de forma bem simples, uma forma de você estar fazendo gerenciamento de cores dentro do seu ambiente de trabalho que vai gerar resultados satisfatórios no final do processo. Esse arquivo é um arquivo que eu recebo de um cliente para fazer a gravação de chapa. Ele terceiriza a gravação de chapa comigo. Então eu recebo esse arquivo, ele vem geralmente em alguns formatos diferenciados, é um junta-junta de panfletos, cartões, então são grades de vários formatos diferentes, mas eu monto dentro de uma chapa, coloco uma pinça e ponho os registros, ponho as informações. Antes de eu fazer o processo de imposição, colocar o arquivo para gravar, eu faço um checklist desse arquivo. E um desses checklists está dentro do gerenciamento de cores, que é verificar a carga de tinta desse trabalho. Como é que eu faço isso aqui no Acrobat? Então, aqui no Acrobat Pro, eu vou utilizar da ferramenta aqui de visualização de saída. Nessa ferramenta, eu consigo ver qual o perfil de cor está sendo utilizado, eu consigo ver as tintas que estão sendo utilizadas nesse arquivo e consigo também ver a carga de tinta. E com essa ferramenta do Acrobat Pro, que é a visualização de saída, eu vou trabalhar aqui com a cobertura de tinta, que vai dar um total de 300%. Ao habilitar, você pode perceber que ele aplicou essa cor verde em algumas áreas do arquivo. Isso significa que onde eu sou com o mouse aqui, se você der uma olhadinha aqui, ó, em cobertura da área total, onde eu colocar o mouse nessa área verde, ele está excedendo os 300%. Aqui eu tenho algo em torno de 329, 330. Aqui embaixo aqui eu tenho 326. Nessa área aqui eu estou com 341. Então, o que acontece com essa carga de tinta em excesso? Quando você coloca esse material para ser impresso, então a quantidade de papel que você vai utilizar, quando uma folha de papel for sobrepondo a outra, o excesso de tinta faz com que uma folha grude na outra. E você vai ter um problema na hora que você for separar esse impresso, que ele vai decalcar. Com excesso de tinta, você tem problemas de impressão, você tem problemas para acabamento, você não vai conseguir colocar isso numa dobradeira. E depois, se você precisar, só depois de rodado, só precisar levar para o corte, para a guilhotina, você vai ter que talvez mexer na pressão da guilhotina para tentar amenizar e cortar. Então, essa carga de tinta em excesso gera todos esses problemas e é uma coisa muito simples de ser resolvida. Aqui no Acrobat, eu já identifiquei que existem cargas acima de 300%, que é a carga que eu me propus a trabalhar. Então, agora eu vou usar uma outra ferramenta, que é do Pit Stop. Eu vou abrir essa ferramenta, eu vou usar um recurso que eu já tenho aqui pronto, que é para carga de tinta, eu vou habilitar esse recurso e vou mandar aplicar. Quando ele finalizar, ele vai analisar todo o material e vai ver onde que ele precisa reduzir essa carga de tinta. Ele não vai alterar as cores. Simplesmente ele vai abaixar um pouco a carga de tinta para manter um padrão que eu coloquei como 300%. Pronto, finalizado. Então agora você percebe que não tem nada identificado com verde. Então se eu desabilitar aqui e habilitar novamente, esse processo que eu fiz diminuiu a carga de tinta, então agora aqui eu tenho, onde tinha quase 340, eu tenho 283. Padronizou uma carga, deixou uma carga uniforme, que não vai ultrapassar 300% do total. Somando todas as tintas, não ultrapassa o valor de 300%. Com essa simples ação de carga de tinta, de padronizar a carga de tinta, eu estou melhorando a parte de impressão, onde, pelo volume de papel, uma folha não vai grudar na outra.
eu consigo melhorar a parte de acabamento, que não vai ter problema, tanto se for dobrar ou se for cortar, até na logística, porque você não vai ter que perder tempo aguardando esse material secar, porque ele está com muita carga. Então você pode perceber que uma ação dentro do gerenciamento de cores, que neste caso que eu exemplifiquei com a carga de tinta, como que o processo todo, depois da gravação de chapa até o final do processo, melhora. Então são esses tipos de ações, lógico que tem outras também, mas esse é um tipo de ação que eu deixei como exemplo para você verificar que é uma prática simples, fácil de executar, 2 cliques você resolve e você tem uma melhora no seu produto. Se você tem alguma dúvida com relação ao gerenciamento de cores, deixa aí nos comentários que eu posso tentar te ajudar. Hoje fizemos uma pequena introdução dentro do gerenciamento de cores. Lógico que é um assunto muito mais abrangente. Não é a realidade da maioria das gráficas no Brasil esse assunto, porque é muito caro o processo de você estar disponibilizando software e hardware para poder fazer esse gerenciamento. Mas as grandes empresas utilizam desse recurso, as empresas que estão em ascensão contratam, terceirizam, né, o serviço de outras empresas para poder fazer calibração de monitores, fazer os test forms para poder ver a qualidade da impressão. Utilizam também de densitômetros para poder estar aferindo todo o processo que está sendo impresso. Mas a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem em condições, correto? Então hoje foi só um início, né, nessa parte de gerenciamento. Deixei como exemplo a carga de tinta, que é super importante dentro do processo de impressão. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar o seu joinha aí, porque vai ajudar demais. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, se a pré-impressão é um assunto que te interessa. E se você tiver interesse nessa área, quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do meu site. Lá você vai encontrar um pouquinho mais de informações e os cursos que eu estou disponibilizando, ok? Então, até uma próxima oportunidade. Até mais.